Apareceu, né? Pronto. Queria me apresentar para vocês, como o Marcelo disse, prazer. Eu me chamo Sofia Malta, mas podem me chamar de Sophie. Hoje eu sou presidente do Conselho na FEGEP e também sou presidente executiva. Eu já fiz parte da Biotech Consultoria, que é uma empresa júnior de engenharia biomédica da UFPE. Eu descobri lá que, durante a minha gestão como presidente institucional, o real valor do MEG e o privilégio que é viver, aprender e se desenvolver aqui dentro do movimento Empresa Júnior. Então, depois da minha gestão como presidente institucional, eu decidi que eu queria continuar esse impacto, eu tinha um sonho de continuar impactando o meu estado, continuar impactando o movimento Empresa Júnior dentro da FEGEP. Eu me descobri muito apaixonada por o quanto a gente consegue mudar vidas dentro do movimento através de ações inspiradoras. Então, agora estou aqui buscando fazer mais e melhor pelo nosso estado dentro da federação. Mas para começar, eu queria mostrar para vocês o que é um planejamento estratégico. Imagino que talvez vocês já tenham tido uma pauta disso, mas eu queria explicar esse conceito. Basicamente, quando a gente está pensando em construir uma estratégia, é porque a gente se encontra no ponto A da jornada, então a gente se encontra nesse estágio, e a gente quer chegar no ponto B. Então a gente quer chegar em algum lugar. E a maneira de fazer isso são inúmeras. Então a gente pode seguir uma linha reta, a gente pode seguir uma linha curva, a gente pode seguir um bololô de ideias. No final das contas, o caminho que a gente traça para poder chegar em algum lugar é o nosso planejamento estratégico, é a nossa estratégia. Então, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de como poder planejá-la para que a gente alcance bons resultados, para que a gente saiba como é que a gente quer chegar no ponto B. Isso, no geral, é o conceito de um planejamento estratégico. Mas o que é o PE da rede, então, o planejamento estratégico do MEG, né, do Movimento Empresa Júnior? Ele nada mais é do que um guia para o Movimento Empresa Júnior. Então, o planejamento estratégico surgiu de uma construção colaborativa com toda a rede. Ele foi liderado e é liderado pela Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira das Empresas Júniores, que é o nosso órgão máximo de direcionamentos estratégicos aqui no Brasil, o órgão máximo do MEG. E ele é um direcionador estratégico do movimento com a intenção de alinhar o propósito do MEG com os objetivos tanto das federações, das instâncias, quanto das AJs, integrando tudo em um lugar só. Instâncias, gente, são aqueles órgãos que lideram o movimento Empresa Júnior nos seus estados. Por exemplo, a FEGEP. Eu vou dar outro exemplo para vocês. A gente tem a Federação de São Paulo, uma instância em São Paulo, que é a FEGESP, Federação das Empresas de São Paulo. Então, é esse o conceito do PE da Rede, é um guia, é um único documento que tem várias especificações do que é que guia a gente aqui dentro do movimento Empresa Júnior. E o PE da Rede nasceu em 2009, o conceito do planejamento estratégico da Rede nasceu em 2009 com a seguinte pergunta: o que nos faz ser um só? Por quê? Porque naquela época a gente ainda não tinha tanta união e tanta integração entre si, o MEG era bem menor, então hoje a gente tem 1.400 empresas, na época a gente tinha menos de 200. Então a gente ainda tinha muito para crescer, mas a gente não estava conseguindo evoluir integralmente e colaborativamente. Então, até uma idealização externa, né, um entendimento externo ao movimento, então é algo conhecido pelo mercado, para que as organizações possam sobreviver e evoluir em um ambiente complexo e dinâmico, elas precisam ser direcionadas por estratégias compartilhadas. Então, era uma necessidade da Brasil Júnior naquela época que o MEG tivesse esse elemento de propósito, de responsabilidades, de resultados integrados. Então, foi criado um planejamento estratégico da rede que fazia com que todas as empresas juniores estivessem buscando o mesmo propósito, estivessem buscando um resultado final. E esse planejamento estratégico da rede, inclusive, de lá até aqui, vem sendo renovado a cada 3 anos. Então, ele foi idealizado em 2009, a gente teve a primeira aplicação em 2010 a 2012, e desde então, a gente vem renovando ele todos os anos. A gente, esse ano de 2024, finaliza um triênio, né, 3 anos de PE da rede, e começa para o ano de 2025 a 2027, o próximo triênio, que é justamente o que eu vou apresentar para vocês. Quando a gente busca, eu falei muito sobre propósito, o que guia a gente é propósito, o que é que nos une como um só. Então, o que é que a gente, qual é a razão de ser? Quando a gente fala de propósito, qual é a nossa razão de ser? No final das contas, que propósito é esse que a gente tem? A missão do Movimento Empresa Júnior, então a missão do PE da Rede para os anos de 2025 a 2027, fala que a nossa responsabilidade é formar,
por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. Sophie, o que é um Brasil empreendedor? Como eu falei para vocês, para a gente construir uma estratégia, a gente sempre sai de um ponto A para o ponto B. Então, esse Brasil empreendedor é o ponto B que a gente quer chegar. É o nosso final, é o nosso propósito final. Porque eu queria mostrar para vocês o nosso ponto A. Essas são algumas manchetes de revistas de noticiários atualizados que falam sobre o nosso país. Então, entre a escola e o trabalho, a vida nada fácil dos jovens brasileiros. Tem que se dividir entre atribuições de estudo e de trabalho. De 37 países, o Brasil é o segundo com maior proporção de jovens nem estudo, nem trabalho. É muito brusco uma coisa com a outra. O Brasil repete nota e mantém desempenho ruim em ranking que mede percepção sobre corrupção. O Brasil e os desafios a serem superados para inovar. A inovação ainda é um grande entrave dentro da economia brasileira. E pesquisa descreve barreiras para acesso de pessoas trans ao emprego. Então, muitas coisas que hoje em dia a gente vê como dificuldade dentro do Brasil, uma delas também é acesso à disponibilidade para entendimento da diversidade das pessoas. Então, esse é o nosso ponto A. E o movimento Empresa Júnior surgiu desde sempre e continua se reinventando para ser a resposta para o que a gente precisa ser dentro do nosso país. Então, Sophie, qual ponto B que a gente quer chegar? Esse ponto B eu vou mostrar para vocês são alguns pilares. Então, eu vou começar falando do pilar do país do Brasil mais competitivo. Um Brasil mais competitivo é um Brasil com organizações, governos e instituições de ensino superior mais inovadoras. Então, que conseguem trazer a sua melhor versão. Um Brasil mais educador é um Brasil que empodera as pessoas a realizarem as mudanças necessárias. É entender que a gente tem a academia apoiando o empreendedorismo e vice-versa. Então, a gente consegue potencializar o impacto social a partir do que a gente aprende. Mais ético, íntegro e comprometido com a verdade, para ir de encontro com as estatísticas e mostrar que as pessoas que a gente forma aqui dentro são capazes de mudar os cenários de corrupção no nosso país. Mais colaborativo e conectado, em que as partes integradas geram micro-revoluções em todo o país. Então, como eu citei para vocês, hoje a gente tem mais de 1.400 empresas juniores. A gente está presente em mais de 260 instituições de ensino superior. E a gente tem mais de 20 mil jovens, enquanto empresários juniores, ao redor de todo o país. A colaboratividade dentro do movimento mostra justamente que as nossas micro-revoluções são capazes de gerar esse impacto que a gente tanto quer alcançar, esse Brasil empreendedor que a gente tanto quer alcançar, a partir da ação de cada uma dessas pessoas. E, por fim, mais diverso, que respeita, valoriza e inclui todas as pessoas, porque a gente sabe que a autenticidade também é uma resposta para a inovação. Porque a diversidade das pessoas, o contexto individual que cada uma delas tem, traz para a gente resultados individuais e inovadores. Uma vez que a gente junta pessoas muito diferentes, de ideais e experiências muito diferentes, a gente consegue ter as melhores ideias acontecendo. Esse é o nosso ponto B. Esse é o Brasil empreendedor que a gente quer alcançar. Então, Sophie, qual é a nossa estratégia? Antes de mostrar a estratégia, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos, que são os valores do movimento Empresa Júnior. Como é que a gente acredita que o que é que baseia a gente para poder trazer esse Brasil empreendedor. Então, para a gente conseguir entender como é que a gente traz, como é que a gente coloca o Brasil empreendedor na nossa frente, a gente precisa buscar esse Brasil empreendedor com compromisso com o resultado. Então, a gente precisa persistir nas metas e objetivos com o que a gente se propõe. Então, as metas sempre são desafiadoras, elas precisam ser desafiadoras, afinal, a gente se desenvolve em meio a desafios. Então, a gente precisa se comprometer com as coisas que a gente coloca como nossas metas. Orgulho de ser MEG é amar fazer parte do movimento e vivenciar os valores e o propósito com entusiasmo. Então, também estar disposto a aprender aqui dentro, ter orgulho do que a gente faz dentro do movimento. Sinergia, então é se conectando com a rede e usando da nossa colaboratividade para impactar cada vez mais a sociedade. Postura empreendedora é ser responsável pela transformação que a gente quer ver no mundo. É uma palavra que eu gosto muito, protagonismo. Postura empreendedora e protagonismo andam muito juntas, porque é o entendimento de que a gente é capaz de fazer as mudanças que a gente quer.
Transparência faz parte do exercício da transparência, admitir o erro e resolver em conjunto. É muito importante entender que dentro do movimento a gente também tem espaço para errar, porque é errando que a gente aprende. Nada dentro do movimento que seja contra o código de ética do MEG. Não sei se os meninos já deram essa pauta para vocês já ficaram sabendo, mas a gente tem um código de ética dentro do movimento Empresa Júnior, então nada que vai de encontro ao código de ética no MEG pode ser admitido, então sempre tem suas sanções, mas a gente entende que na questão da transparência não é não errar, mas sim admitir o erro e buscar resolver tudo em conjunto. E por fim, como eu falei para vocês anteriormente, autenticidade. Então, respeitar as individualidades das pessoas, porque a gente sabe que é assim que a gente forma bons locais. Então, a gente tem onde a gente quer chegar, o como a gente precisa se portar, quem a gente precisa ser para chegar nesse lugar, e no final das contas, como a gente vai chegar. Onde é que a gente quer chegar, Sophie? Todo o planejamento estratégico da rede tem um propósito final. Então, a gente tem o nosso Brasil empreendedor, que é onde a gente quer chegar, a maneira que a gente quer transformar o Brasil, mas a gente vai buscar saber o como, né? Como é que a gente vai fazer isso? A nossa visão é aquela maneira, aquele meio, é o meio para alcançar a nossa missão. Então, o meio para alcançar aquela missão que eu mostrei para vocês anteriormente, que é transformar o Brasil, formar por meio de vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil em um país empreendedor, o como a gente chega lá para os anos de 25 a 2027, sendo um movimento de lideranças protagonistas que impulsiona o desenvolvimento sustentável em rede, construindo um ecossistema de impacto. E cada uma dessas partezinhas dessa frase são batalhas. A gente, enquanto Movimento Empresa Júnior hoje, constrói o planejamento estratégico da rede a partir de uma metodologia chamada Must Win Battles, batalhas que queremos alcançar, que queremos ganhar. E a gente vai mostrar agora para vocês essas batalhas que são destrinchadas a partir da nossa visão. A primeira delas é a batalha de lideranças protagonistas. E, Sophie, por que a gente vê a necessidade de falar sobre lideranças protagonistas? Então, essa batalha foca na formação de lideranças através do desenvolvimento de habilidades impulsionada por suas vivências dentro do MED, que geram impacto a longo prazo. Então, a gente sabe que tudo que a gente faz hoje vai ser reverberado de alguma maneira no futuro. Então, a gente precisa formar bem as pessoas que vão gerar esse tipo de reverberação, esse tipo de impacto. Ademais, por meio dos nossos valores, aqueles que eu acabei de mostrar para vocês, visualizamos lideranças éticas, plurais e autênticas, que se veem no MEG um espaço de formação, permanência e desenvolvimento. Somos lideranças responsáveis pelo nosso crescimento, pelo crescimento do movimento Empresa Júnior e pela transformação da sociedade. Gente, meu cachorro tá comendo fio. Então, olhando para o que é... Sophie, entendi, muito bonita essa frase que tu trouxe, mas o que é que significa como é que a gente luta por lideranças protagonistas no final das contas? Aí, eu vou mostrar para vocês. Então, vocês podem ver que a gente vai destrinchando. A gente tem um macro total, assim, onde é que a gente quer chegar, a maneira como é que a gente quer chegar. Tem a nossa visão, que é o como, né? O como vamos chegar ali. E a partir da visão, a gente destrincha batalhas. Essas batalhas são destrinchadas, mais uma vez, em indicadores, que é como a gente acompanha que aquela batalha está tendo sucesso ou não. Então, como é que a gente acompanha os indicadores de uma empresa júnior frente à batalha de lideranças protagonistas? Primeiro indicador é tempo de permanência no MEG. Então, a gente vai mensurar o tempo de permanência do movimento Empresa Júnior das pessoas que estão aqui dentro. É um indicador para pessoas, esse. Um indicador individual, assim. Cada EJ, cada Empresa Júnior vai ter um tempo médio de permanência do MEG das suas lideranças, então, de todas as pessoas dentro da sua EJ. Por quê, Sophie? Porque atualmente a gente visualizou que o tempo de permanência médio dentro do movimento Empresa Júnior das lideranças é menos de um ano. O que a gente não considera, o que a gente não vê hoje como necessário o suficiente para que a gente possa formar essa pessoa, para que ela possa passar por cargos de liderança, para que ela possa ter experiência, de maneira que, uma vez que ela saia do movimento, ela consiga impactar o ecossistema. E ela consiga se formar realmente aqui dentro. Então, a gente traz esse indicador para que a gente possa incentivar um maior tempo de permanência no MEG. Então, a gente precisa construir, obviamente, maneiras dessa pessoa conseguir ficar dentro do MEG. Seja incentivando processos de instalação, processos de desenvolvimento, trazendo mais desafios, trazendo mais capacitação, trazendo mais projetos para ela executar. Então, a gente tem que achar maneiras de fomentar o tempo de permanência no MEG dos nossos membros.
E é a partir daí que a gente vai criando nossas estratégias. Então, notem, a gente tem um indicador para alcançar, como é que a gente vai alcançar? É assim que vocês vão buscar colocar na empresa de vocês meios de conseguir alcançar isso. Engajamento com MEG. Engajamento com MEG é um indicador que metrifica o quanto vocês conseguem trazer, enquanto empresa júnior, vivência empresarial para os seus membros e o quanto eles se mantêm engajados com o movimento. Então, é um indicador que mensura a ida a eventos dessa pessoa. Então, a ida a eventos ou produtos de conexão da federação. Agora, por exemplo, no final do ano, assim, daqui a 2 semanas, né, a gente vai ter o EPEG. Então, esse seria um exemplo. Uma pessoa indo ao EPEG é uma pessoa que se mantém engajada com o movimento Empresa Júnior, porque está conseguindo se formar enquanto liderança em soft e hard skills e está conseguindo entender o propósito do MEG dentro dos eventos. E temos políticas de diversidade e inclusão. Como eu falei para vocês, o pilar de diversidade é um pilar muito importante dentro do movimento Empresa Júnior e ele é sobre pessoas. Ele é sobre acolher e conseguir formar pessoas nas suas mais diferentes realidades. Então, políticas de diversidade e inclusão é um indicador que vai olhar para o ano de 2025 a 2027, como as EJs estão conseguindo colocar dentro do seu dia a dia, dentro da sua formação, dentro do seu desenvolvimento, políticas realmente, então processos, políticas, que consigam contemplar pelo menos 2 subgrupos representados, para que a gente entenda que a CJ consegue desenvolver para além só de lideranças plurais. Sophie, como é que eu posso pensar em como é que isso se aplica, assim, eu vou colocar isso na prática dentro da minha EJ. Vocês entendendo como é que eu destrincho isso para o planejamento estratégico da minha EJ, né? Vocês entendendo quais são as maiores dores de vocês hoje, então qual o ponto A das EJs de vocês hoje. Então, poxa, vocês têm que analisar o que é esse planejamento estratégico da rede. A minha EJ acabou de ser construída, Sophie. Eu estou fundando agora a minha EJ, ela não tem tanta experiência ainda. Como é que eu vou entender o tempo de permanência no médio dos meus membros? Você ainda não vai entender o tempo de permanência no médio. Você vai entender como você pode tornar o tempo de permanência maior. Então, o que é que engaja uma pessoa dentro do movimento Empresa Júnior? É ir para evento? Por exemplo, executar mais projetos? Subir num cargo de liderança? Vocês precisam conhecer a EJ de vocês para poder traçar essa estratégia. Então, para vocês saberem como ir do ponto A para o ponto B, vocês precisam entender qual o ponto A. Então, vocês precisam estudar a EJ frente a esses indicadores, de maneiras que vocês consigam traçar essa estratégia a longo prazo de o que é que eu quero alcançar, quem eu quero ser no final do ano de 2025. Tranquilo? Tá fazendo sentido? Perfeito. Bora, então, para a próxima batalha, que é a batalha de desenvolvimento sustentável em rede. O que é que significa e por que é que essa batalha existe, Sophie? A gente entende por desenvolvimento sustentável o crescimento organizado do movimento Empresa Júnior, de forma a representar os ideais desejados para longo prazo. Temos um processo educativo pelo presente, aprendendo a lidar com os desafios atuais, buscando sempre um crescimento saudável e sustentável para as futuras gerações. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Essa é uma batalha de muita responsabilidade, inclusive. A gente tem que ter muita responsabilidade com a nossa empresa júnior para que próximas pessoas possam ter a oportunidade também de estar dentro do movimento. Então, somos pessoas, empresárias juniores, que olham para frente, visualizando a realidade do hoje. Como eu falei para vocês, a gente tem que entender o hoje para que a gente consiga mensurar ou idealizar como é que a gente vai estar daqui a um tempo. E essa batalha reforça o porquê a gente precisa olhar para daqui a um tempo, porque a gente precisa trazer sustentabilidade para a nossa empresa júnior, para que ela continue impactando o ecossistema daqui a muitos e muitos anos. Então, bora olhar para como a gente vai executar isso. Primeiro indicador da batalha de desenvolvimento sustentável em rede é o faturamento. Se a gente não fatura, a gente não consegue manter a EJ. Então, a gente não consegue emitir ou fazer documentos básicos que fazem com que essa EJ, seja uma empresa júnior. Afinal, uma empresa júnior sem documentações em cartório, sem conseguir evoluir seus processos básicos, não é uma empresa júnior. Sem faturar, sem conseguir botar dinheiro dentro de caixa, a gente não consegue trazer capacitações ou investir em eventos para os nossos membros se manterem dentro da EJ. Eu gosto muito do conceito de perenidade. Então, perenidade é realmente essa constância dentro de algo, esse crescimento perene dentro de algo. A gente não consegue ter um crescimento se a gente não tem pessoas
que vão fazer com que esse crescimento seja possível. Então, a gente precisa investir nas nossas pessoas, se a gente precisa investir, a gente precisa faturar, a gente precisa gerar vivência empresarial. E o principal, faturamento é sinônimo de projeto entrando. Projeto entrando é sinônimo de projeto sendo executado. Projeto executado é sinônimo de galera sendo formada. Então, para a gente conseguir ter um desenvolvimento sustentável, e aí eu falo do teor desse sustentável, não é só desenvolver a sua própria Jota, mas também o ecossistema. Como é que a gente vai buscar desenvolver o ecossistema se a gente não está executando o projeto? Então, a gente precisa também executar o projeto para gerar esse desenvolvimento sustentável. Então, o faturamento é o indicador base de toda essa batalha. Temos também CSAT, que talvez vocês também conheçam, mas caso não conheçam, é um indicador, um índice de satisfação do cliente. O CSAT, esse CSAT, no caso, é diretamente atrelado aos projetos que vão ser ou estão sendo executados pela empresa júnior. Toda vez que vocês finalizam a execução de um projeto, a gente costuma coletar 2 índices, inclusive, que é o NPS, que é o quanto aquela empresa lhe indicaria, o quanto aquela empresa promotora sua, ela lhe indicaria para outra pessoa, e o CSAT é o nível de satisfação do cliente. Só que por que a gente coloca o CSAT nessa batalha? Porque se a gente quer causar um desenvolvimento, como eu falei anteriormente, causar um desenvolvimento dentro do ecossistema, dentro do local onde a gente está, a gente precisa entender que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho está sendo feito com qualidade. Esses são os indicadores. Eu vou tentar trazer exemplos para vocês. Esses são os indicadores de desenvolvimento sustentável em rede. Então, Sophie, como é que eu posso tentar aplicar isso? Isso é, por exemplo, caso vocês tenham dentro da empresa júnior de vocês hoje, uma visualização muito de comercial ou marketing, que, por exemplo, costumam ser as frentes das empresas júniores que trazem projetos, né? Então, trazem projetos para dentro. E também de projetos ou soluções, que varia também no nome da empresa júnior, a parte do CSAT. Então, tem alguns indicadores que vão dizer muito respeito a algumas áreas específicas. Às vezes, também pode caber institucional, pode caber gente de gestão, para entender como é, por exemplo, que a gente vai ter boas pessoas sendo formadas. Então, como é que a gente vai capacitar boas pessoas para que eles possam executar bons projetos e a gente possa ter um bom CSAT? Como é que a gente vai... qual a palavra? Recorrer, não. Manusear, digamos assim, o nosso financeiro da nossa Jota, para que a gente possa investir em tráfego pago e projetos chegarem para que a gente possa aumentar o nosso faturamento, para que a gente possa ter essa rentabilidade. Tem várias maneiras. Como é que o nosso comercial vai fazer com que o nosso faturamento aumente? Como é que a área de projetos vai fazer com que o nosso faturamento aumente? Talvez fidelização. É tudo isso. É muito sobre entender de onde a Jota de vocês está hoje e qual é o potencial que a Jota de vocês pode alcançar. Poxa, Sophie, eu não tenho clientes ainda para dizer que eu vou fidelizá-los. Então, eu tenho que garantir os clientes. Então, talvez o foco de vocês não seja a área de projetos faturar. Talvez seja a área de vendas faturar. Porque a área de vendas faturar vai permitir que novos clientes estejam entrando dentro da empresa júnior de vocês. E a partir disso, vocês possam faturar e, quem sabe, aí, garantir bons CSAT, garantir uma satisfação legal do cliente de vocês, para eles fidelizarem, seja renovando um projeto, seja indicando outras pessoas que vão continuar essa linha de cadeia, entrando mais faturamento, gerando mais vivência para o pessoal, fazendo mais projetos serem executados. Fez sentido? Tá dando para entender, gente? Se eu estiver falando muito, estiver confundindo, vocês podem falar. Pode falar, Gabriel. Eu fiquei com uma dúvida, Sophie. Como assim a área de marketing vai faturar, a área de vendas vai faturar, e projetos não vai? Como assim? Boa. Essa fala que eu trouxe da área faturar é muito de onde vem o cliente, de onde vem o lead. Então, qual o primeiro contato que o lead teve com a empresa? Então, poxa, eu digo que veio de marketing porque talvez a empresa júnior tenha feito, a área de marketing, tenha feito um post e aplicou tráfego pago, então impulsionou o post, e a partir desse post, então prospecção passiva, né, o cliente chegou. Então, quem faturou foi a área de marketing. A área de vendas faturou porque ligou, fez cold call, prospecção ativa, então, e o cliente veio. Quem faturou foi a área de vendas. Gente, desculpa, os cachorros estão latindo. Se estiver atrapalhando, vocês me avisam. E a área de projetos faturou por quê? Porque finalizou a execução de um projeto, então o gerente de projetos ali, diretor, a pessoa de consultora de projetos, foi atrás do cliente, coletou a satisfação dele e perguntou: você teria interesse em renovar ou você teria interesse em indicar alguém para a gente?
A área de projetos, normalmente, quando está envolvida em faturamento, é muito nesse sentido de precisão... Minha gente, peraí. É muito nesse sentido de precisamos realizar bons projetos para que o cliente fidelize. Então, quando a gente fala da área de projeto de faturar, eles estão latindo muito. É muito nesse sentido de realizar bons projetos para que a gente possa ter essa entrada de dinheiro. Então, é meio que uma segmentação. Algumas empresas juniores que estão há alguns anos no mercado segmentam, por exemplo, 60% do meu faturamento vai vir de comercial, 10% de marketing, 20% de projetos, 10% de institucional. Mas aí é porque eles conhecem muito bem o modelo de entrada deles. É uma grande análise de dados. Se vocês ainda não têm essa base, tudo bem, fiquem tranquilos. Invistam no que é certo. Comercial. Comercial é o certo de entrada de dinheiro. Fez sentido? Fez sim, obrigado. Nada. Vamos agora para a próxima e última batalha do planejamento estratégico da rede 25-27. A de impacto com o ecossistema. Sofre para que essa batalha existe. Entende-se por impacto com o ecossistema o conjunto de agentes interagindo entre si de forma a impulsionar a resolução de problemas por meio de soluções e benefícios para a nossa sociedade. Assim, à medida que o movimento Empresa Júnior se conecta com novos agentes, ele potencializa o próprio movimento e a formação de lideranças empreendedoras cada vez mais conscientes, gerando fortalecimento do nosso ecossistema e dos demais para a construção de um país empreendedor. Então, essa batalha é basicamente fazer o externo também entender o que é o trabalho do movimento Empresa Júnior, como é que a gente atua aqui dentro, qual a importância disso. Então, Sophie, como é que a gente vai causar esse impacto? Olhando para os nossos indicadores, a gente olha para o indicador de projetos de impacto, que são projetos que a empresa júnior pode realizar, que... Peraí, gente, deixa eu buscar o cachorro. Desculpa. Gente, desculpa, é sério, porque eu tô sozinha em casa com eles. Então eles ficam um pouco mais animados, assim, querendo que eu brinque com eles. Desculpa de verdade. São muito novinhos, gente, eles não têm nem 2 meses. Mas vamos lá. Impacto com o ecossistema. Projetos de impacto são projetos que a empresa júnior executa que impactem algumas das bandeiras do Brasil empreendedor. Então, Sophie, como é que eu posso entender se o projeto que a minha empresa júnior executou impactou alguma bandeira? Vamos supor que eu sou uma empresa júnior de tecnologia. E a prefeitura de Caruaru me chamou para executar um projeto de automatização de todo o sistema daquela escola, ou, sei lá, de todas as escolas de Caruaru, da cidade de Caruaru, para que a gente possa potencializar a educação dos meninos, para que a gente possa tornar a gestão lá mais eficaz, de maneira que eles possam ter uma melhor formação, de maneira que eles possam ser melhor educados. Essa bandeira impacta diretamente o Brasil mais educador. Então, eu consegui executar um projeto de impacto, um projeto que impactou, de fato, o ecossistema. E como é que funciona, Sophie? Vocês fazem um relatório ao final do projeto, caso vocês acreditem que o projeto de vocês é de impacto, vocês fazem um relatório ao final do projeto, vocês fazem esse parecer, por isso, eu visualizo que o meu projeto é um projeto de impacto, impactou X bandeira, não significa que só pode impactar uma bandeira, tá, gente? Inclusive, podem existir projetos que impactam 2, 3 bandeiras de uma vez só. Então, impactou X bandeira, ou X e Y bandeira, e por isso eu considero que meu projeto é um projeto de impacto. Esse parecer, então, esse relatório vai ser auditado por um componente externo, por uma pessoa externa, entendendo se vocês realmente executaram um projeto de impacto ou não. E temos o indicador de taxa de colaboração. Aí até trazendo um contexto para vocês. Até então, no movimento Empresa Júnior, colaboração há alguns anos, na verdade, é algo muito citado, é algo muito estimulado. Tanto colaboração das empresas juniores entre si, quanto colaboração das empresas juniores com o ecossistema. Então, como eu citei anteriormente, em algum momento que eu estava falando, com a instituição de ensino, com o governo,
com o mercado externo. Então, é muito comum hoje, por exemplo, algumas empresas juniores executarem serviços que eles não conseguem executar sozinho e terceirizam alguém. Terceirizam outra empresa júnior, terceirizam uma empresa de mercado. Isso é um projeto em colaboração, que você não está executando um projeto sozinho. Por que, Sofia, por que faz sentido a gente fomentar essa ideia de colaborar, né? Então, de executar em conjunto? Porque assim a gente consegue potencializar o nosso nível de conhecimento. A gente consegue, entre aspas, né? Eu ia falar tirar, mas eu acho a palavra aprender melhor. Aprender com alguém, algo que talvez a gente ainda não saiba. Pode ser aprender a gerenciar um projeto. Pode ser aprender uma parte da execução do projeto que eu ainda não sabia fazer dessa maneira. Então, é muito nesse sentido de fomentar e também são estimulados a executar com um ecossistema externo, também nesse sentido de eles visualizarem o nosso impacto. Mas para o PE 25-27, a gente buscou evoluir esse indicador. Em que sentido, Sofia? A gente não vai olhar só para empresas juniores que colaboram com outras empresas ou com outras instituições. A gente vai pegar o faturamento dessa empresa júnior e vai entender quantos por cento desse faturamento foi realizado em colaboratividade. Foi realizado com outra empresa júnior ou com outra instituição. Então, vamos supor que eu faturo hoje 10 mil reais. Sendo que 6 mil reais desse faturamento foi de projetos que a gente colaborou. Então, foi um projeto que eu fiz com a empresa júnior da minha faculdade, um projeto que eu fiz junto com o governo do estado e um projeto que eu fiz junto, sei lá, com a Liga Acadêmica. Então, a gente tem aí 60% do faturamento dessa empresa júnior é um faturamento que é colaborativo. Então, é essa taxa de colaboração. A gente vai olhar, ao longo dos próximos anos, o quanto essas empresas juniores conseguem ser colaborativas a partir da porcentagem do seu faturamento que é colaborativo. Tranquilo? Bom. Sofia, onde é que eu posso entender melhor cada pontinho desse? bit.ly/pé da rede 25-27. Eu vou pedir até para... Eu vou escrever depois, gente, é que meu computador tá com problema. Ele não tem mais o P de pato. Aí eu escrevo para vocês no chat logo mais. Eu vou mostrar para vocês agora tudo junto e vou trazer uma explicação. Mas antes eu quero perguntar. Quem estava aqui, quem achou difícil? Quem achou que algo assim a se processar, a se entender? Pode ficar à vontade. Tipo, não se aperreiem, não fiquem envergonhados. Eu sei que é muita informação. Alguém quer compartilhar? Estão bem? Tá. Porque eu vou trazer um plus para vocês agora, que é também para vocês acalmarem um pouquinho o coração. Aqui é mostrando tudo junto. Então, aqui é mostrando todas essas batalhas que eu mostrei para vocês, todos os indicadores. Então, se vocês contarem, temos 1, 2, 4, 7 indicadores. É muita informação, mas tem os materiais de apoio. Temos 7 indicadores. Mas vocês podem notar que existem os indicadores verdes e que existem os indicadores azuis. Os indicadores verdes são os indicadores que hoje a gente considera essenciais, que todas as empresas juniores para os anos de 2025 a 2027 vão precisar alcançar. Esses indicadores, faturamento, CSAT, tempo de permanência no MED, engajamento com o MED, são os indicadores que as empresas juniores precisam saber desenvolver dentro da sua empresa júnior. Porque são os indicadores que, ao longo desses anos, e que a gente busca formar as empresas juniores de maneira que eles consigam, pelo menos, fazer isso. Porque esse é o mínimo que o MED quer trazer para a sociedade. Mas temos os indicadores complementares. Algumas empresas juniores conseguiram se desenvolver tão bem nos indicadores essenciais que eles conseguem fazer mais e melhor, como fala muito a FEGEP. Então, em que conceitos, dentro, alinhado a esse planejamento estratégico da rede, a gente gostaria de fazer mais e melhor? Trazendo políticas de diversidade, executando projetos de impacto e colaborando com o ecossistema. Então, esses 3 azulzinhos de política de diversidade, projeto de impacto e taxa de colaboração, não necessariamente é algo que precisa estar no planejamento estratégico de vocês enquanto AJ, se vocês não acreditarem que a empresa júnior de vocês já tem ou ainda não tem maturidade suficiente para conseguir construir isso, porque a gente sabe que são coisas realmente muito mais difíceis. Então, fiquem tranquilos. Faz parte do processo de crescimento, aprendizado e a construção de estruturas bases. As estruturas bases são os verdes. Sophie, mas eu acho que é muito nossa cara, é muito da nossa essência ter políticas de diversidade e inclusão. Fiquem à vontade para colocar no planejamento estratégico de vocês, é realmente o que faz sentido. Mas entendam que o que de fato vocês precisam, enquanto premissa básica, alcançar, são os verdes. Faturamento, CSAT, tempo de permanência no MED
engajamento com o MED. Tranquilo? E agora eu vou mostrar para vocês, aí aqui é uma coisa mais realidade paralela, quarta parede, que a gente também tem os indicadores das instâncias. Aí eu quero só mostrar para vocês entenderem um pouquinho mais do movimento Empresa Júnior. Então, todas essas batalhas que a gente tem, elas não são aplicadas só para as empresas juniores. Como eu falei para vocês lá no começo, a grande questão, a grande coisa que a gente se questionava era como é que a gente une todo mundo num só. Então, no final das contas, as instâncias também precisam ter algum tipo de direcionamento estratégico. As instâncias também precisam ter algum caminho a seguir. Então, trazendo a instância, né, de vocês enquanto FEGEP, o que é que a FEGEP precisa seguir? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável em rede, a gente entende que a FEGEP precisa ter um caixa mínimo, é um indicador que, de certa maneira, se relaciona com o faturamento de vocês. Então, só que não é faturamento, é realmente a gente ter base suficiente para conseguir sustentar a organização, afinal de contas. A FEGEP, qualquer outra instância, como o Marcelo falou, federações e núcleos, também é uma organização, né? Também é alguém que precisa se sustentar. Número de empresas juniores na rede, porque a gente tem consciência de que a gente precisa continuar tendo empresas juniores, ou pelo menos estabilizar o número de empresas juniores que a gente tem federadas à rede pernambucana. Porcentagem de evolução da rede. Aqui é muito entendimento de como a gente consegue amadurecer mais as nossas empresas juniores. Vocês já buscaram entender, ou já teve alguma capacitação sobre o sistema de clusters? Talvez não, né? Tá, eu vou trazer um breve olhar, assim. O cluster conceito geral, não é nem do MED, cluster é uma segmentação de algo. Todo movimento empresa júnior é segmentado em 5 níveis de maturidade. Então, 5 clusters, de 1 ao 5. Então, vocês, uma vez que se federarem, por exemplo, entram direto no cluster 1, que é o nível de maturidade do EJ recém-federado. Esse porcentagem de evolução da rede entender o quanto a gente, enquanto federação, aquele órgão, né, responsável por desenvolver as empresas juniores, é capaz de realmente desenvolver, é capaz de fazer com que as suas empresas juniores subam de cluster, sabe? Vão se desenvolvendo e aumentando sua maturidade. A gente tem a batalha de lideranças protagonistas e como é que ela traduz para a federação. Primeiro indicador, porcentagem de AJs em produto de conexão. Então, quantos por cento da nossa rede estão presentes em algum evento da FEGEP? Vão estar presentes em um EPEG, vão estar presentes em um Encontro Leões do Norte, que é o nosso primeiro evento do ano, um evento para lideranças, o quanto a gente consegue formar as nossas pessoas. Então, quando a gente entende que nossas empresas juniores estão presentes em eventos, a gente entende que eles estão se formando enquanto lideranças. Mas não é necessário a gente só ter pessoas nos eventos. A gente precisa que os eventos sejam bons. É o mesmo conceito que a gente trouxe anteriormente para vocês, que não precisa só executar projetos, a gente precisa que a execução de projetos seja boa. Então, a gente tem esse CSAT, né? Então, essa qualidade dos produtos de conexão. E, por fim, no conceito de impacto com o ecossistema, a gente traz o indicador de oportunidade para a rede, que é basicamente o quanto uma instância consegue se conectar com o meio externo de maneira a trazer oportunidades para a sua rede. Um exemplo de oportunidade para a rede pode ser, a gente vai ter um EPEG agora, a gente está rodando um edital de acessibilidade. Isso é uma oportunidade que a rede pernambucana tem de ter acessibilidade para ir para a EPEG, então disponibilizar um transporte, disponibilizar uma acomodação, para que a gente possa oportunizar algo para os nossos empresários juniores. Aí eu quis trazer isso para vocês, isso também não está ligado com o planejamento estratégico de vocês, tá? Isso é uma coisa 100% FEGEP, mas eu só queria trazer um contexto para vocês de como a FEGEP também vai precisar trabalhar nos próximos anos para também estar alinhado ao planejamento estratégico da rede. Tranquilo? Boa, gente. E para continuar, eu queria fechar, assim, mais um momentinho, trazendo uma segunda parte daquela missão que eu falei para vocês lá no começo. Eu expliquei muito sobre o Brasil empreendedor, né? E, Sophie, o que é que a gente quer escutar, por exemplo, quando a gente sentir que a gente alcançou esse Brasil empreendedor? Projetos de empresas juniores são cases de impacto no Brasil. Imagina aquelas manchetes que eu falei para vocês lá no começo sendo novas manchetes. Então, imagina um dos maiores meios de notícia no país dizendo que projetos de empresas juniores são cases de impacto no Brasil. De que o movimento Empresa Júnior transforma a vida de jovens em situação de vulnerabilidade por meio de oportunidades. Então, que a gente conseguiu tirar pessoas de situação de nem trabalhar, nem estudar, fazer com que elas se desenvolvessem dentro do empreendedorismo, e a partir disso a gente conseguiu fazer com que vulnerabilidade se transformasse em oportunidade.
E expansão e ocupação do mercado em alta por parte do movimento. É algo muito forte para mim, inclusive, enquanto presidente executiva. Entender que as pessoas que a gente se forma aqui dentro, as jovens lideranças que a gente se forma aqui dentro, são as pessoas que vão ser resposta para o futuro. Então, o movimento Empresa Júnior está em alta no mercado. O movimento Empresa Júnior está gerando muita empregabilidade, porque as pessoas que estão sendo formadas aqui dentro, as lideranças da gente, realmente são muito boas e muito competentes. Então, essas são as manchetes que a gente busca visualizar até 2027, que a gente sonha, né, em visualizar até 2027. E como fala a FEGEP, a gente trabalha em algo porque a gente acredita em algo. Então, a gente acredita muito nisso e são coisas que a gente vai buscar. E trazendo uma segunda parte daquela missão que eu falei lá no começo, falei muito sobre o Brasil empreendedor, mas queria fazer uma finalização do nosso momento falando sobre as nossas lideranças. Essas que a gente busca com que sejam comprometidas e capazes. Como é que a gente forma as nossas lideranças, Sophie? E aí eu fecho para vocês com o conceito de vivência empresarial. No final das contas, o que é vivência empresarial, Sofia? O conceito por si só, vivência empresarial é quando a gente consegue gerar algum tipo de vivência de mercado e fazer essa pessoa se formar enquanto liderança. Então, eu trago todo esse conceito de vivência empresarial, de certa maneira, volta para a liderança, volta para formar a pessoa enquanto uma liderança. E aí, trazendo para vocês o que a gente olha para enquanto liderança dentro do movimento Empresa Júnior. Liderar é um esforço ativo de consciência e conexão. E esse esforço requer protagonismo. É a coragem de sonhar e a ousadia de agir das pessoas que nos faz querer, nesse triênio, desenvolver pessoas protagonistas e conscientes para liderarem a si no movimento Empresa Júnior e na sociedade. Só que conceito é esse? Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguma coisa chamada foco triplo. O foco triplo é um conceito de liderança que diz que a gente tem que meio que ir crescendo. Sabem bolinhas... Como é aquilo que a gente tem o mesmo ponto de vários círculos? É círculo... Uma bolinha está dentro da outra. É como se a gente tivesse que crescer escadas. Então, eu não posso querer ser um líder dentro da sociedade se eu não consigo ser um líder para si mesmo, sabe? Então, eu preciso ser um líder para mim, que é o meu primeiro círculo, para aí eu entender, depois de eu construir essas habilidades de ser um líder para mim, para eu entender como é que eu posso ser um líder no movimento Empresa Júnior, o segundo círculo, para que dessa maneira eu consiga impactar toda a sociedade. Então, eu consiga não ser um líder só no movimento Empresa Júnior, mas também no externo. E o MEG, ele traz esse conceito de como é que a gente pode fazer isso. Então, a gente busca fazer isso a partir de 3 pilares. Então, quando a gente fala de uma liderança dentro do movimento Empresa Júnior, a gente fala que são pessoas que são capazes de unir um grupo, que alcançam resultados orientados para o propósito do Brasil empreendedor. Como assim, Sophie? A gente segmenta as habilidades ou os conceitos que essas pessoas precisam se desenvolver. Uma pessoa líder precisa ser capaz de unir um grupo. Então, no primeiro estágio do foco triplo, então, liderar a si. Para uma pessoa que é capaz de unir um grupo, ela precisa... Eu vou até dar um zoom aqui, gente, que tá super pequenininho para mim. Eu não consigo dar um zoom. Ela precisa se sentir parte desse grupo. Então, a habilidade que eu tenho que desenvolver em mim para conseguir unir um grupo é me sentir parte do grupo. Perfeito, me sentir parte do grupo. Como é que eu consigo unir um grupo dentro do MES? Ela precisa superar desafios enquanto time, com todo o time, para não só se sentir, mas fazer parte daquele grupo. E, por fim, ela precisa, para liderar na sociedade, influenciar o time para alta performance. Então, esses são os 3 focos. Para eu unir um grupo como um líder como um todo, eu preciso me sentir parte desse grupo, superar desafios enquanto time e, por fim, conseguir influenciar essas pessoas para alta performance. Deu para entender a linha de raciocínio? Vocês conseguiram entender o que é o foco triplo e como a gente segmenta esse foco triplo? Fez sentido? Então tá. Então a liderança é capaz de unir um grupo que alcança resultados. Então como é que a gente olha para o alcance de resultados? Como é que eu alcanço resultados enquanto líder de mim mesmo? Aprendendo a fazer constantemente. Como, eu não sei se vocês já ouviram essa frase também, algo muito dito dentro do MEG, a gente é líder enquanto a gente aprende a ser líder enquanto se é. Então, a gente aprende a fazer as coisas que a gente faz enquanto a gente está fazendo. Então, isso tudo que eu estou contando para vocês, eu não aprendi porque eu estudei muito antes. Muito pelo contrário. Eu aprendi porque eu estava executando. Porque, ao longo da minha jornada no Movimento Empresa Júnior, eu me deparei várias vezes com isso. Então, a gente, enquanto líder individualmente, para eu alcançar resultados, eu preciso aprender fazendo constantemente.
Para eu poder alcançar resultados dentro do movimento Empresa Júnior, eu preciso realizar mais soluções colaborativas e inovadoras. E para eu conseguir alcançar resultados na sociedade, eu preciso priorizar a entrega de valor, aquilo que eu falei para vocês, priorizar qualidade. Então não adianta só eu entregar algo, eu tenho que entregar algo com qualidade para gerar impacto. E por fim, orientados por um propósito, que nesse caso é o propósito do Brasil Empreendedor. Como é que eu me desenvolvo pessoalmente dentro do Brasil Empreendedor? Me conectando com o propósito do movimento. Entendendo o que é o propósito do movimento, entendendo como é que o meu propósito pessoal se encaixa nesse propósito. Como é que eu me oriento para um Brasil Empreendedor, sou líder dentro disso para todo o MEG. Fazendo parte do desenvolvimento do movimento Empresa Júnior, poxa, como é que eu posso fazer parte do desenvolvimento do MEG? Executando projetos, buscando fazer com que sua EJ colabore com outras EJs e, enfim, fazendo realmente, olhando para o movimento Empresa Júnior como um todo, enquanto sua magnitude, seus resultados globais e não só a minha EJ ao centro. O propósito é transformar todo o país, então todo mundo está junto dessa luta. E olhando para isso de transformar o país, como é que eu mudo algo, né? Então, eu sou um líder que é orientado por um propósito pelo Brasil Empreendedor frente a toda a sociedade. Você lidera com consciência e coerência, que foi até eu falei anteriormente. O líder é alguém que lidera com consciência e com coerência. Então, a gente busca, por exemplo, se conectar com os valores do movimento Empresa Júnior, a gente busca entender o que é certo e o que é errado, a gente busca saber como é que a gente está desenvolvendo as pessoas que contam com a gente, então, por exemplo, dos nossos liderados. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente entende que a gente tem várias habilidades para desenvolver dentro do movimento Empresa Júnior enquanto liderança. E buscar a nossa melhor versão é todos os dias buscar entender quais são os nossos gapzinhos dentro desses eixos, dentro desses segmentos, para que a gente possa se tornar uma melhor versão. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? O que é que vocês acharam? Vocês acharam interessante? Vocês acharam legal? É um grande conceito. Esse, inclusive, e outros documentos, que é o Vivência Empresarial, né? Esse e vários outros documentos vão estar sendo liberados daqui a alguns meses para vocês emergirem ainda mais dentro do movimento Empresa Júnior para o próximo triênio, né? Então, ele está sendo renovado, identidade visual, alguns conceitozinhos que se encaixam mais com o nosso novo pé da rede. Gente, eu gosto muito dessa frase e eu queria muito trazê-la para vocês. O passado confia e o futuro conta muito com vocês. Então, acho que enquanto pessoas que estão buscando federar a empresa júnior de vocês têm muita coragem. Eu queria primeiro parabenizar vocês por isso. As pessoas que passaram por aqui antes, ou as pessoas que já desejaram fundar ou federar uma empresa júnior dentro da instituição de ensino de vocês, tá confiando que vocês são capazes, os professores de vocês confiam, a gente confia, e as pessoas do futuro, as pessoas que vão ter a oportunidade de também fazer parte de uma empresa júnior, só vão poder, porque vocês estão se desafiando nesse momento hoje. Então, eles contam muito com vocês para que eles também tenham essa oportunidade futuramente. Eu gosto muito de finalizar algumas apresentações falando o que é o movimento Empresa Júnior para mim, mas especialmente agora eu queria trazer isso, para que vocês também possam sentir um pouquinho do que é o movimento Empresa Júnior a partir do meu olhar. Para mim, o MEG é um lugar de transformação e de desenvolvimento de lideranças. É o futuro do nosso país. E eu confio muito que vocês também fazem parte desse futuro. Contem comigo por que vocês precisarem, tem tanto meu telefone quanto meu @ do Telegram. E caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui mais do que disponível para tirar com vocês.